Cara, tu tava falando lá da Locomotiva e é uma empresa de pesquisa. Cara, como é que ganha dinheiro com isso? Me explica aí. Ganha bastante. Como é que me explica aí? Veja bem, existe uma questão que é a seguinte. Toda empresa, quando vai fazer algum movimento, ela pode fazer o seguinte, ela pode botar mais força, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um lançamento de produto. Ela pode botar mais força, o que significa mais dinheiro em marketing, etc e tal. E atirar com, sei lá, com granada, ou ela pode gastar um pouco em pesquisa e atirar como um sniper, com uma arma de precisão. Então, a gente fala que existe uma assimetria de informação. Ou seja, de um lado aqui está a empresa, tá bom? Então, a empresa pensa assim, poxa, eu vou fazer um lançamento, eu vou lançar uma coleção, sei lá, de roupa. Eu acho que essa coleção é legal pra caramba, porque eu chamei um ótimo estilista e tudo mais. Só que, na verdade, quem vai determinar isso na prática é o consumidor. Essa é a assimetria, entendeu? A informação que importa está na mente do consumidor. Os pressupostos do investimento estão na mente do empresário. Como é que você quebra a simetria entre essas duas formas de modelagem do mundo, essas duas visões de mundo? Através da pesquisa. Então, a pesquisa ela é sempre a ferramenta essencial para você fazer o que quer que seja. Então, por exemplo, você vai lançar uma nova empresa. Como é que você faz para você não errar feio? Você faz uma pesquisa para avaliar se realmente tem sentido. Até uma coisa interessante que na WeMind a gente é muito assim, reativo a ideias. Tu chega alguém falando, pô, eu tô com isso aqui, eu precisava inventar tal coisa assim. Aí eu invento. A gente pode até fazer uma brincadeira de invenção aqui, depois se vocês quiserem, se divertir. E assim, que é assim, a brincadeira de invenção é em 1 minuto inventar uma empresa nova com uma ideia nova sobre qualquer tema do mundo. Então, da hora. Daqui a pouco a gente brinca, vamos tomar um vinho. Mas enfim, então isso é uma coisa. Agora, outra coisa complementar, fundamental, é pegar e validar essa ideia antes de gastar, antes de assumir uma premissa sobre aquilo que as pessoas querem e aquilo que elas estão pensando, que eventualmente não é verdadeira. E essa é a beleza da pesquisa. Por isso eu acho que assim, pesquisa é uma coisa que só tende a crescer. Então, por exemplo, fim de pandemia, que não é agora, né? Vamos ser bem infelizmente. sérios. Infelizmente não é agora. Fim de pandemia. Existe toda uma discussão sobre como o mundo vai se colocar e, em particular, como os mercados consumidores, no Brasil e em outros lugares. Será que essas ideias, na hora que você vai traduzir em lançamentos, em posturas, em estruturas, estratégias de comunicação e tudo isso, será que elas estão de fato corretas? Para que raios você vai gastar 50 milhões para fazer alguma coisa e ao invés de antes fazer uma pesquisa que custava nada perto disso? Uma fraçãozinha. Nada. Entendeu? E você vai poder responder e acertar de fato no alvo. Então, pesquisa é fundamental. Como vocês fazem essa pesquisa? É por telefone? Você chama as pessoas numa sala e mostra um produto? A gente tem todos os tipos, tá? Então, a gente tem CAT, tem pesquisa telefônica, a gente tem painel de internet, a gente faz muita pesquisa presencial neste momento. Não dá? Em função... até antes, no momento atual não dá, mas algum tempo atrás era permitido, tá bom? Então, a gente não estava na fase vermelha, por sinal agora nem na vermelha a gente tá, mas enfim. Na roxa. Na roxa, mas enfim... Mas mesmo assim a gente não estava fazendo em função do risco que isso poderia trazer ao entrevistado. Mas a gente faz vários outros tipos. E a gente agora tem um laboratório de neurociências, de inteligência artificial, para fazer outros tipos de pesquisa que não existem muito por aí, que estão mais ligadas à capacidade de, vamos dizer assim, ler é uma palavra ruim, tá? Porque ler parece que você está fazendo uma coisa racional, mas de inferir aquilo que está acontecendo no cérebro das pessoas que, claro, estão participando como sujeitos da pesquisa, estão a fim de compartilhar isso aí com a gente, sobre suas percepções, sobre seus juízos mais profundos, sobre as suas tendências de longo prazo e etc. e tal. Então a gente tem um laboratório de neurociências, a gente tem toda uma parte, a gente tem ferramentas de neurociências, inclusive online, a gente tem eye tracker pela câmera do computador, a gente tem análise de microexpressões, a gente tem sistemas de algoritmos que captam emoções da voz e classificam as emoções que estão na voz das pessoas. Que foda! A gente tem muitas coisas assim que foram sendo criadas aí nos últimos tempos. Eu tenho lá um timezinho que lidero lá e a gente toca isso daí.
muito direcionado aí pelas coisas que o meu sócio, que é o CEO da empresa, que é o Renato, que acaba dizendo que é o caminho que ele conhece infinitamente Isso mais. tu tá falando da WeMind. Não, isso é Locomotiva. Da Instituto Locomotiva, que é o instituto de pesquisa. Hoje em dia a gente é muito mais um think tank de pesquisa do que meramente um instituto. A gente trabalha com esses, enfim, várias metodologias e também tradicionais de pesquisa, como o Monark estava sugerindo, e também essas outras coisas que não são mais metodologias tradicionais, são realmente invenções, que é um pouco essa coisa da ciência mesmo, sabe? De trazer assim o que é. Muito foda. Vou jogar uma